quanto vale o seu legado? Quanto vale você deixar um livro para a posteridade? E aqui eu gosto muito de falar dessa questão de você ser lembrado quando você não estiver mais aqui. E aí, publicar não é um custo, é um investimento para a sua autoridade. Se você quer que o seu livro abra portas, ele precisa ter a chave certa. Escolha profissionais, escolha editoras que respeitem a sua obra. Se você quer deixar um legado para a posteridade, e aqui eu abro um parênteses para falar daquela analogia da gaveta, né? E aí eu vou trazer uma frase de autoria da Gisele que é: quem você quer que conte a sua história? Pessoas que conheçam recortes da sua história ou você através do seu livro? Imagine você daqui 40, 90, 100 anos, quando não estiver mais aqui, alguém se deparar com uma da gaveta e ao abrir essa gaveta ela se depara com um livro. Quando ela abre esse livro, ela começa a ler a sua história, a ler a história desse livro e ela entende que é você contando a sua história. É você deixando o seu legado quando você não estiver mais aqui. É você cumprindo a sua missão, o seu propósito de vida, transformando e impactando outras vidas quando você não estiver mais aqui. E aí você encara isso como um custo ou como um investimento na sua autoridade para ser lembrado nas gerações futuras quando você não estiver mais aqui? Pense. Essa é uma fala bem importante, né? Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar da seguinte forma, assim, ó. O seu livro, ele é o seu legado, né? Você quer ser lembrado por uma obra impecável ou por uma tentativa frustrada, né? Se eu posso dar um conselho, eu diria: escolha o profissionalismo, né? Escolha ter uma obra impecável, escolha que a sua mensagem seja trabalhada da melhor forma possível para que o seu legado seja registrado de uma forma respeitosa, né? Eu não diria nem correta, porque é a sua história, então não tem como dizer o que é correto, o que é incorreto dentro da sua história. Mas eu diria que assim, ó, o seu legado ser tratado com o devido respeito que ele merece, né? Então, como o Jeff bem falou, é você abrir a gaveta, os seus netos abrirem a gaveta e eles verem a sua história contada por você, né? Para que ele possa realmente ouvir de você ao ler, né, as suas palavras contando a sua história, né, Jeff? E aí, pegando essa questão de ter uma editora independente, profissionais que trabalham com o seu livro de maneira respeitosa, é importante deixar muito claro que muitos escritores famosos, muitos escritores viraram best-sellers no terceiro ou quarto livro. E aí, o que seria de pessoas, de escritores famosos, se eles tivessem desistido do primeiro livro? Não quer dizer que o seu livro, o primeiro livro, vai virar um best-seller, mas se você continuar numa jornada de escritor, se você escolher uma equipe certa para que o seu livro se torne e gere uma autoridade para você, se você trabalha com profissionalismo desde o primeiro livro, sabe o que acontece? O processo de você investir nessa tua carreira de escritor faz com que você se torne um escritor conhecido. E muito além de ser conhecido, faz com que você transforme a autoridade naquilo que você deseja. Faz com que você cumpra o seu propósito naquilo que você deseja, né? Paulo Coelho, J.K. Rowling, uma série de outros escritores começaram pequeno e se tornaram grandes porque não desistiram na primeira frustração, não desistiram no primeiro livro que foi negado pela uma editora, não desistiram porque o primeiro livro não se tornou best-seller, não desistiram porque as pessoas não conheciam a história dela. Quando você tem um propósito, quando você sim está disposto a seguir na jornada de escritor, o que acontece? Você, além de se tornar uma autoridade, você deixa um legado para a posteridade. E aí a gente traz aqui uma questão muito importante para que você possa, sim, se tornar o escritor da sua história em 2026.
crie o hábito de escrever todos os dias. Ana Maria Machado falou isso para a gente numa roda de conversa, que ela escreve todos os dias e que 95% do que ela escreve nunca foi publicado. Mas os 5% que ela escreveu do hábito de escrever todos os dias faz com que ela se torne hoje uma das escritoras de referência em livros infantis, infantos e juvenis e, por que não, literatura literatura brasileira, uma das referências da literatura brasileira, a ponto de se tornar hoje uma das membros da Academia Brasileira de Letras. Acho que, se não me engano, ela ocupa a cadeira número 1, né, Gisele? Se eu não me engano, é essa. Ela já foi até presidente da Academia Brasileira de Letras, né, um tempo atrás. Então, é o hábito que transforma o escritor, mas para que o leitor dê valor a esse escritor, é importante que as mensagens desse escritor cheguem de forma profissional na mão desse leitor. E é disso que se tratou essa live hoje, né? Então, é de a gente falar para que você se esforce para que o seu livro não tenha cara de um livro amador, não tenha cara de um livro impresso na impressora de casa, que ele não tenha cara de ser um xerox de algum outro livro, de algum outro material, né? É realmente você trabalhar o seu livro e você investir, se você não conseguir a publicação através de uma editora tradicional, mas é você realmente ter a possibilidade de poder investir numa editora que faz prestação de serviços, como é o caso da editora NPE, e que você possa sim ter o seu livro em mãos, impresso de forma profissional, com uma capa que comunica bem o conteúdo do seu livro, com o seu livro, com o seu conteúdo, com a sua mensagem tratada com todo amor e carinho, mas principalmente com todo o respeito que ela merece, através de uma boa revisão, de uma boa diagramação, dos cuidados todos da hierarquia de conteúdo que precisa ser tomado para que o seu livro ele seja, assim, um livro profissional, né? Então, mas eu não quero fazer com vocês. Não tem problema. Contrate profissionais para te ajudar a trabalhar com o seu livro. Pode ser a gente vai ficar muito feliz de poder trabalhar com o conteúdo do seu livro, claro que vai. Mas se não for conosco, mas pelo menos tenha esse cuidado de contratar, sim, profissionais para trabalhar com o seu livro, para que ele possa realmente chegar na mão do seu leitor, que a sua mensagem chegue da melhor forma possível na mão do seu leitor, né, Jeff? E aí eu quero só abrir um parênteses, né, porque a gente tem conversado muito com os nossos escritores ao longo de 2025, 2024, que esses 3 pontos fundamentais para que um livro tenha sucesso. Primeiro é você seguindo a sua carreira de escritor, depois é você se conectar com profissionais, com editores que respeitem a sua obra, e aí entra o terceiro ponto, que é tão importante quanto os 2 primeiros, o seu leitor. Quando esses três pontos eles se interligam, não tem como o seu livro não ser um livro de sucesso, não tem como sua obra transcender gerações, não tem como a sua obra cumprir o propósito que ela se tornou quando você pensou lá no primeiro dia em escrever a primeira linha, a primeira palavra do seu livro. Quando você une esses 3 pontos, escritor, editora e leitor, a sua obra, ela naturalmente vai atingir o resultado, seja em um curto espaço de tempo, seja um médio, longo prazo. O que você não pode esquecer é que você precisa respeitar todo o processo, escrever com propósito, encontrar profissionais que respeitem a sua obra, né? E principalmente conectar com a sua audiência, com o seu público, com a sua tribo, com os seus leitores. Quando você respeita esse processo, esses 3 pontos, a sua obra, tenha certeza, a sua obra ela vai transcender gerações. Tenha certeza, a sua obra vai cumprir o propósito que ela precisa cumprir nesse plano, né?